Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Vinte Comer. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Acho engraçado a galera se animar dizendo e comentando: "Ah, The Wall vai chegar. Agora as Missol vão se lascar e tudo mais." Mas, cara, na boa, eu quero mais é que se lasque tudo. E na vida real não vejo nenhuma delas sozinhas. Vejo a galera toda sequelada choramingando. Você acha mesmo que tá ruim para elas? E vamos falar sobre isso nesse vídeo e também falar sobre aquele vídeo cabalístico, né, pré-diluviano, daquela moça lá que tava dizendo que mulheres não devem se relacionar com homens bonzinhos porque eles não são capazes de protegê-las, tá? Estavam me pedindo para falar sobre esse tema, então vamos unir esses dois temas aí. Agradecer aqui ao Vinte Comer, lá ele, e lembrar a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link tá na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Lembrem-se também de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e ficar à vontade na seção dos comentários. Quando forem compartilhar o vídeo, compartilhem somente com homens que estão prontos para receber esse tipo de conteúdo, né? Não compartilhe com qualquer um, porque eles regurgitam toda a informação, podem se voltar contra você e até contra mim, aí tu prejudica todo mundo. Enfim, só deixar um adendo. Eu já gravei esse vídeo aqui, uma versão dele, pelo menos, de 40 minutos, que eu decidi postar na Corte das Corujas porque ficou pesado demais. Eu poderia postar no canal antigo, né, no Coruja do Carvalho 1, por assim dizer, mas eu tenho medo dessa porra fazer o vídeo cair, entendeu? E aí prejudicar o canal, porque tem uns vídeos ainda lá que estão não listados e só a galera da corte tem o link. Então eu decidi não postar, apenas refazer o vídeo, né? E deixar lá na Corte das Corujas, até para dar uma moral para os assinantes da corte também, porque os caras que estão na corte são literalmente meus filhos, né? Todos eles são meus filhos. E se você tá se perguntando, Coruja, como é que eu faço para fazer parte da Corte das Corujas? Não tem mais como, tá? Eu fechei as novas entradas, só tem a galera que tá lá. Então agora já era, né? Só quando eu reabrir as vagas pra Corte das Corujas, que provavelmente vai ser fim do ano que vem, e vai ser por tempo limitado também, pra não vir enorme, né? Porque o problema é que quando cai enorme no canal, sabe? Eu já tô tentando todas as estratégias possíveis. Eu ponho o vídeo com mais de 1 hora, justamente porque enorme não assiste mais de 10, 12 minutos, porque eles têm uma capacidade de atenção bem curta. Eu peço pra vocês não compartilharem vídeos com qualquer um. Já parei de comentar trend, ou pelo menos botar as trends nos títulos e na miniatura, porque isso chama muita atenção de norme que só segue tendência, né? Então o grande inimigo do esquizo, como eu já expliquei a vocês, é sempre o idiota que fica tentando perseguir via efeito manada aqueles que são diferentes, né? Eles atacam como se fosse uma manada mesmo, sabe? É denúncia em massa, é cancelamento, é difamação. É por isso que as escrituras dos senhores aceleracionistas donos do mundo comparam eles a animais, né? Porque eles se comportam como manada mesmo, né? Como gado, conjunto assim, e as escrituras dos senhores aceleracionistas dizem que eles devem ser ceifados da mesma forma que se ceifam animais. Não sou eu que estou dizendo isso, né? São os seus senhores, os meus, os seus, os nossos, aqueles que controlam nossas vidas, que governam tudo. Mas enfim, eu vou dar um resumo a respeito do que eu falei no vídeo em questão. Em primeiro lugar, eu fui tocar nesse assunto do vídeo da moça. Vocês devem saber que vídeo eu estou falando, não vou dar muitos detalhes justamente para evitar. Mas em suma, ela estava dizendo que mulheres devem evitar se relacionar com homens bonzinhos demais porque eles não têm capacidade de proteger essas mulheres. Afinal, eles não conhecem a maldade do mundo, né? Então, eles não vão ter malícia para identificar uma situação de risco. O que é um salto lógico enorme, em primeiro lugar, é uma falácia essa daí, porque o conceito de bondade, né? O conceito de retidão moral, o conceito de ser convencionalmente bom, o que a sociedade considera como convencionalmente bom, não tem nada a ver com a incapacidade de leitura do ambiente, a incapacidade de prever situações de violência. É um salto lógico e uma falácia de falsa associação em primeiro lugar. Só que tem que se levar em conta também o analfabetismo funcional do brasileiro, né? O brasileiro, como eu já expliquei em vídeos anteriores, ele fala uma coisa imaginando outra. Ele não sabe o significado das próprias palavras. Talvez o que ela queira dizer é o homem ingênuo, entendeu? O homem sem vivência, o homem sem experiência. Bondade não tem nada a ver com isso. Então, para passar um paninho, né?
se é que dá pra passar um pano, porque na verdade é ignorância da parte dela, ingenuidade não tem nada a ver com bondade, bonzinho, né? Enfim, por isso que eu acredito, na verdade, que ela fez um copy ali, uma tentativa de criar uma narrativa na qual ela não parecesse tão vulgar, não é? É complicado, cara. Porque eu botei esse vídeo na Corte das Corujas justamente porque eu gravei o vídeo sem filtro. Eu percebi, só no final do vídeo que eu percebi, caralho, eu esqueci de ligar o filtro próprio para o YouTube nesse vídeo aqui. E ficou meio pesadinho porque eu falei umas certas coisas que foram complicadas, tá? Quem acompanhou na corte o vídeo sabe do que eu tô falando. Então, o problema do YouTube não é tanto o que você fala, mas como você fala. Então, deixa eu ligar o filtro aqui do Coruja para o YouTube, infelizmente, né? Tem que ser assim. O que essa moça, na verdade, na minha leitura, o que essa moça quis dizer é: homens bonzinhos não me excitam. Eu usei uma linguagem um pouco mais vulgar para falar isso, vocês já conseguem imaginar no vídeo em questão. Então, ao meu ver, na minha leitura, o que ela quis dizer é que homens bonzinhos não me excitam. Eu prefiro os malvados, os convencionalmente malvados. Porém, eu preciso passar essa informação para outras mulheres, para as mulheres que me seguem, de uma maneira que eu não seja julgada, que eu não pareça tão vulgar, que eu não pareça tão fútil. Então eu vou dizer que é porque eles são incapazes de me proteger. Quando, na verdade, o homem malvado, provavelmente, ele vai ser o perigo na relação. Mas, enfim, né? Nós não podemos esperar esse tipo de reconhecimento de padrão básico, sabe? Essa capacidade analítica básica de certas pessoas, se é que você me entende. Então, claramente, aquele vídeo foi um golpe. A moça estava tentando justificar a atração dela por homens mais malvados, usando uma narrativa que, primeiro, não faz sentido, é falaciosa, segundo, é contraproducente. Se ela quer ser protegida, por que ela vai se relacionar com um homem que não é convencionalmente bom? Entendeu? Ele que vai ser o risco. Então ele vai botar a própria integridade física, provavelmente, né? Ele vai botar a própria integridade dela em risco. Veja como, sabe, assim, uma criança de 7 anos chegaria a essa conclusão. Ou pelo menos seria capaz, não é? Uma criança de 7 anos consegue reconhecer que, tipo, até um cachorro, você bota um cachorro na frente da criança e pergunta assim: qual você escolhe para te proteger? Ela também vai sentir medo daquele cachorro que parece ser o capaz de protegê-la, mas ela também vai conseguir usar a narrativa simples de que tipo, e se ele se voltar contra mim? Entendeu? E se ele me atacar? Até uma criança consegue perceber isso. Por isso que eu digo que não se pode dar tanto descrédito à capacidade de previsão de consequências das mulheres, tá? Tem muitos homens que dizem: ela não sabe o que faz, ela foi manipulada, ela é inocente, ela não tem experiência e tal. Mas se você der esse tipo de descrédito, o que acontece é que ela acaba saindo impune, sabe, das próprias más escolhas. E isso, essa impunidade das consequências das próprias escolhas, leva à irresponsabilidade, à indulgência, entendeu? O problema disso, como obviamente a maioria dos homens que comentaram esse assunto conseguiram perceber, que é o mais óbvio, né? É o fenômeno catalogado na machosfera gringa do alpha fucks beta bucks, ou seja, o alfa come, o beta paga. Esse fenômeno mostra que o homem que é atraente, ele leva os melhores benefícios, a lógica do vencedor leva tudo, e o homem que não é atraente, ele recebe as punições que, na teoria, se o mundo fosse justo, ou se as percepções morais femininas fossem justas, deveria receber as consequências. Então os próprios homens já estão percebendo, assim, do mais comum, do mais norme dos homens, do mais bobão dos homens até os mais inteligentes, eles já perceberam que quando uma mulher se relaciona com um homem ruim que ela mesma escolheu, quem paga a conta são todos os homens da sociedade. Porque a narrativa é sempre: ela foi violentada, ela foi agredida, ela foi abusada, ou ela sofreu violência psicológica, chantagem emocional, ou seja lá o que for, porque os homens são assim. Porque por conta do machismo, por conta do patriarcado, enfim, narrativas totalizadoras que botam todos os homens no mesmo balaio. E quem paga a conta no fim do dia é justamente o homem mais suscetível, mais vulnerável à justiça. Quem é o mais suscetível e vulnerável à justiça, ainda mais no Brasil? É aquele que segue todas as leis, não é? Justamente o homem tradicionalmente bom, convencionalmente bom, porque ele vai acatar todas as leis. O que é considerado bondade, principalmente no Brasil, é o cidadão seguidor das leis. E aí vão se acelerando leis draconianas, né? Leis anti-homem, leis misândricas, e é justamente o homem tradicionalmente bom, que
está mais suscetível a essas leis que se ferra mais. Então, o alfa come e o beta paga. Porque, no fim das contas, todas essas leis que passam justamente por essas narrativas de que mulher sofre, de que mulher é vulnerável, de que mulher é inocente, que elas não sabem o que fazem, etc. Essas leis todas funcionam na base de denúncia, não é? Não existe um sistema neutro que identifique quem está em crime e quem não está. Depende da denúncia da suposta vítima, entendeu? Então, se a mulher ela se relaciona com um homem tradicionalmente malvado, porque uma mulher que não se relaciona com um homem bonzinho, só existe... Cara, bem e mal não tem meio termo, né? Vamos convir? É também um assunto que eu queria entrar sobre a ontologia da moral. Não na ontologia da moral em si, mas, como eu falei, o analfabetismo funcional brasileiro não vai até a ontologia da moral. Então, quando ela fala o homem bonzinho, você percebe que ela não entra no que é ser bom, no conceito de moralidade, de ética, virtude, dignidade inerente à humanidade e o respeito a isso. Não. Ela fica na parte mais rasa e, no máximo, ela considera o que é bonzinho ou o que não é ao que serve a ela. Então ela pensa, se o homem bonzinho ele não consegue me proteger, ou seja, me servir, logo ele não é realmente bom, pelo menos para se relacionar comigo. Então o conceito de moralidade dela gira em torno do próprio umbigo, né? É uma visão solipsista. Pô, no vídeo de ontologia, eu fiz 2 vídeos também, né? Um eu descartei e deixei na corte. O outro eu postei aqui com o título As difíceis escolhas que os homens têm que fazer para ser bons. 50 minutos de vídeo deu falando sobre a ontologia da moral, trazendo argumentos religiosos, cristãos, transcendentalidade, trazendo criacionismo, a necessidade da existência de um ser todo-poderoso para justificar a dignidade inerente humana, que tem que ser respeitada, porque se não houver realmente uma espinha dorsal para o conceito de dignidade inerente humana, toda a filosofia moral ela fica suscetível a regionalidades, a utilidade social, sabe? A subjetividades também, enfim. Mas uma mulher, cara, o norme em geral, né? Mas tem mais mulheres normes do que homens normes. Esquizo basicamente é só homem. Uma mulher raramente, dificilmente vai entrar nesse ponto. A única que eu conheci realmente que fez isso, que foi pra ontologia da moral, foi Ayn Rand. Mas dizem que ela, não vou dizer roubou, né, mas ela pegou isso do marido dela. E sem falar que muitos argumentos delas nem são novos, né? A maioria dos argumentos delas já haviam sido debatidos por liberais anteriores. Igualzinho, tipo, dizem as más línguas, né, que Marie Curie, ela levou o crédito majoritário pelos trabalhos do marido dela. Dizem as más línguas, nem sei se isso é verdade ou não. Mas voltando, o que aquela moça quis dizer, na verdade, é que o homem bonzinho não a excita, o homem malvado a excita, e ela criou uma narrativa para justificar isso e parecer menos vulgar, não é? Parecer mais, eu estou fazendo uma escolha lógica e não emocional. Quando, na verdade, a escolha dela é emocional e eu poderia até dizer sexual em certos pontos. Porque no fim, de fato, uma mulher ela quer ser protegida, tá? E realmente, o homem mais capaz de proteger é o homem que tem propensão à violência, não é? Você não quer ter um guarda-costas, por exemplo, que ele não sabe se virar numa briga, né? Que ele não tem treinamento, que ele não tem corpulência, que ele não é capaz de entrar no embate físico e ter sucesso, né? E vencer o embate físico. Até aí eu entendo. E parece que essa é a espinha dorsal do argumento dela. Só que, novamente, isso não tem nada a ver com moralidade. Muito pelo contrário. O homem bom, pelo menos o convencionalmente bom, é aquele que vai ter essa propensão à violência comedida. Ele vai ter deliberação ao operar essa violência, não é? E esse é o conceito de homem bonzinho. Só que parece que o que ela quis dizer foi o homem ingênuo e fraco. Só que ela usou o termo bonzinho, novamente. Se for para passar pano, podemos dizer que ela usou de analfabetismo funcional. Mas isso aí até então é fácil para os homens concatenarem, mas eu vi que ninguém comentou uma coisa muito importante que se liga justamente com a promoção de vídeo do 20 Comer aqui. Que é o fato de que, cara, mulheres elas querem ser protegidas, querem que os homens a protejam, obviamente fazendo o sacrifício da própria integridade física deles, pela delas, e cobram isso como um papel tradicional de gênero essencial para o relacionamento e para a atração, só que quando é para elas cumprirem o papel tradicional delas, elas pulam lá, né? Elas dizem que isso é algum tipo de machismo, é algum tipo de um pensamento retrógrado, é ofensivo e até misógino.
Agora, pensem comigo, vamos lá, liguem o motor aí das suas cabeças em potência máxima e reflitam comigo aqui. E é isso que a maioria dos homens hoje não fazem, e é porque eles não fazem que as mulheres nunca vão ser responsabilizadas pelas suas atitudes, tá? Vamos lá. Estão com o cérebro ligado? Pensem comigo. Se uma mulher ela quer que você a proteja e a proteção é necessariamente sacrifício, principalmente no sentido que ela usou ali, que é a defesa física dela, não é? No caso de uma briga, ela usou o exemplo de uma briga de bar ou coisa do gênero. Para proteger uma pessoa, principalmente nessa situação, você vai ter que botar a sua integridade física em risco, certo? Certo. Agora vamos à moral ontológica, que as mulheres dificilmente concatenam a respeito. O que é justo que seja feito a um homem que se sacrifica por uma mulher? Que haja algum tipo de reciprocidade, não é? A reciprocidade é a base da moralidade. É a base do cristianismo, ame ao próximo como a ti mesmo, isso é reciprocidade. É a base da ética libertária, não pisa em mim, né? Se você não mexe comigo, eu não mexo com você, então isso é recíproco. É indiscutível que o certo é tratar as pessoas à altura. Isso é a base da gratidão, isso é a base do conceito de justiça. Beleza, isso é indiscutível, certo? Estão me acompanhando até aqui. Então pensem só, se uma mulher ela quer que um homem ponha a integridade física dele em risco em prol da integridade física dela, ou seja, o que ela basicamente está dizendo, antes o seu sangue derrame do que o meu. E daí você já consegue imaginar toda aquela cena caricata de, sei lá, um casal tá sendo assaltado na rua, o cara o que é que ele faz? Ele põe a esposa dele, a namorada dele, atrás dele, entendeu? Então, na prática, o que ele está fazendo e o que ele está comunicando também é que antes o meu sangue derrame do que o dela. Então, se você está basicamente oferecendo sua carne em sacrifício por uma mulher, o recíproco é ela também oferecer a carne dela em sacrifício para você, não é? Só que não faz sentido ela te proteger. Novamente, vamos à analogia do guarda-costa. O guarda-costa ele tá ali para tomar porrada por você, entendeu? Se você tomar porrada pelo guarda-costa e o guarda-costa tomar porrada por você, os dois vão sair machucados e os dois não vão conseguir proteger aquilo que eles querem proteger. Certo? Certo. Aí vocês entendem até aqui, não é? Vocês estão me acompanhando? Então uma mulher ela não tem capacidade, nem vontade, nem faz sentido que ela proteja um homem fisicamente. Como ela pode oferecer o sacrifício, a carne dela como sacrifício? É isso que vocês estão imaginando. O sangue dela também tem que ser derramado. Se o homem, eventualmente, poderia derramar sangue por uma mulher, a mulher também tem que derramar sangue por um homem, não é? Pare para pensar. E onde é que elas podem fazer isso? Na cama. É a única opção. Se elas não podem derramar sangue por um homem numa situação dessas, elas têm que derramar em outro lugar. Aonde? Na cama. Então a virgindade é justamente essa forma de gratidão e sacrifício que a mulher oferece ao potencial sacrifício de um homem. Vocês podem dizer assim, ah não, Coruja, isso tem mais a ver com fertilidade, tem mais a ver com a mulher oferecer filhos ao homem. Só que dentro da minha... Se vocês seguem a minha mesma linha reflexiva, vocês vão entender que a fertilidade da mulher tem muito mais a ver com a provisão masculina. Porque pense, é uma questão de proporcionalidade, cara. Se o homem ele está perdendo o tempo dele, gastando o tempo dele para gerar bens para uma mulher usufruir, a mulher ela tem também que fazer isso de alguma forma, gastando o tempo dele para gerar, ou podemos traduzir, gestar bens para o homem, que seriam o quê? Filhos. E aí é foda também, né? Porque essa questão do homem bonzinho, é o homem bonzinho que é o mais protetor. Essa é a questão, o homem bonzinho é o mais protetor, cara. Eu sei, é por isso que eu tenho um pouco de pena do homem bonzinho. Pena assim no sentido de tipo, coitado, né? Eu sei que a cruzada tem que ser contra o Beta tem que se ferrar, mas eu ainda tenho um pouco de moralidade ali. Eu não consigo ser tão psicopata para ver o Beta como o Beta tem que se ferrar em todos os sentidos, porque é só assim ele aprende. Eu tento, mas eu tenho um pouquinho de pena no Beta. Eu luto todo dia para perder essa pena do Beta, mas lá no fundo ainda tenho um pouquinho de pena do Beta, porque veja só como o Beta ele é esculachado, né, cara? O Beta é justamente o homem que vai ser tipo mão de pastel, sabe? Que vai ser o cara que não conhece a mulher, que ele não sabe quem ela é, não recebe nada dela, e ele vai entrar em combate físico para livrar ela de uma agressão que o próprio homem que ela escolheu está praticando contra ela. É o homem tradicionalmente bonzinho, sabe? Que essa moça tá falando, que vai fazer esse tipo de coisa não só pela namorada, mas também por mulheres desconhecidas. E é aí que muitos de vocês mais bonzinhos, talvez mais cristãos, possam argumentar,
pô, coruja, mas você não está praticando a Jesus Pio, cara, que é faça o bem sem olhar a quem. Você não tem que ficar exigindo que essa mulher te ofereça sexo, te ofereça virgindade para você ter que proteger ela. Meu mestre Jesus Cristo me mandou proteger e ajudar as pessoas sem olhar a quem. Tá vendo? Esse é o homem bonzinho que a própria mulher fala. Ele não merece relacionamento. Não se relacione com ele. É foda. Como é que eu não vou ter pena, sabe? Um pouquinho de pena ainda dá. Eu ainda sinto dos betinhas, cara. É foda. Porque esses betinhas, eles agem assim principalmente por conta de uma educação, sabe? Porque eles obedecem de forma religiosa ou simplesmente porque eles acreditam, eles ainda acham que eles vão ser agraciados, agradecidos de alguma forma por agir assim. Então veja que até o fenômeno do miqueavélico, como foi muito bem nomeado pelo Cortes de Alto Valor, que é o miqueinha, que na verdade ele é bonzinho somente para conseguir alguma coisa da mulher, e as mulheres já sabem disso, tá? Elas conseguem ver muito bem através das intenções desses homens, não tem como enganar elas. Esses caras, eles na verdade estão jogando um jogo totalmente desleal. Mas até mesmo o cara que ele só é bonzinho porque ele quer ganhar algum sexo da mulher, ele tá partindo do pressuposto que existe justiça nesse mundo, algum senso de justiça, e que a bondade, né, ser bonzinho com mulheres, é algo que é recompensado com o sexo. E cara, muitas das vezes não é só não recompensado com o sexo, como também não é recompensado nem com um obrigado, entendeu? Só vem humilhação, como é o caso desse vídeo aí. Então beleza, o cara ele pode não estar com as intenções mais nobres na cabeça, né? Do tipo, só tô sendo bonzinho aqui pra comer ela. Mas ele ainda parte do pressuposto de que existe gratidão por ser bonzinho. Então ainda sinto uma nesguinha ali, um pelinho de chana, sabe? Um fiozinho de cabelo de perereca pelo Beta. Porque é brutal demais, cara. É brutal demais a vida que o Beta vive, sabe? Ele foi levado a acreditar muitas das vezes nisso aí por conta de uma má interpretação do cristianismo, ou simplesmente porque ele foi educado por uma cultura marianista vaginólatra, né, ginocêntrica. Porque, vamos lá, por que você deveria defender uma criança? Hoje em dia já é complicado, né? Tu viu o vídeo do cara que morreu porque ele tentou ajudar uma criancinha que ele achou que estava perdida na rua. Caralho, aquele... Nossa senhora, velho. Que mundo satânico esse, né? Que mundo satânico. O cara, ele simplesmente chegou no vídeo, né? Dá pra ver o vídeo. Ele chegou na menininha assim e perguntou a ela, você está perdida? Não dá pra ouvir isso, mas depois, através de relatos, foi isso que ele falou, né? Que as pessoas ouviram. Mas no vídeo ele vai conversando com a menininha e vai andando. Ele estava perguntando se ela estava perdida. Cara, a babá dela, a cuidadora dela, não sei se foi a mãe, do nada apareceu por trás, pegou a mão da menina e disse, esse aqui é pedófilo, alguma coisa assim, né? Esse daqui tá tentando levar ela embora e tal. Os outros malucos vieram, já querendo tirar satisfação, um deles deu um socão na cara do maluco, o cara caiu e ele não morreu por conta do soco, mas ele bateu a cabeça num paralelepípedo, né? Acho que foi no meio fio, teve traumatismo craniano e morreu. É isso que sobra pro Beta, tá ligado? Caralho! Mas tudo bem. Presumindo que nós não vivemos num mundo satânico desse, e por que moralmente, né? Moralmente falando exclusivamente, por que você deveria defender uma criança? Porque crianças, presumivelmente, elas são inocentes. Você não vai querer uma recompensa de uma criança, ela não tem nada o que você possa se interessar. Ela não tem dinheiro para te pagar, ela no máximo vai te dar um obrigado, gratidão e tudo mais. Mas a criança é uma potência, ela ainda é um ser que não se desenvolveu e ela pode se tornar uma pessoa muito boa por conta daquilo, porque ela recebeu um exemplo de proteção, um exemplo muito bom. Então defender uma criança é defender uma potência, entendeu? De se tornar um ser humano muito bom. Quer dizer, criança já é ser humano, eu quis dizer um adulto. Daí você entende, por exemplo, o caso do Mão de Pastel. Dá pra entender o caso dele, tipo, eu fui defender uma criança e eu perdi minha mão. Mas pelo menos ela não foi abusada, ela não foi violentada. Aí você olha assim pro cara, não dá pra zoar um cara desse. Mas porra, uma mulher formada, tá ligado? Que escolheu o homem com o qual ela tava se relacionando, que tava agredindo ela, e você perder a mão por conta disso. Aí, cara, aí não dá pra entender isso aí, sabe? Não dá pra compreender, não dá pra dizer você fez certo e foi justo. Não dá pra dizer isso. Porque fazer o bem sem olhar a quem
É uma coisa assim que crianças, elas não são capazes, muitas das vezes, de entender as consequências dos próprios atos, sabe? Já um adulto, ele tem que aprender as consequências dos próprios atos e muitas das vezes ele está se colocando numa situação onde aquele evento de violência que está acontecendo contra ele é canônico, tem que acontecer porque ele tem que aprender as consequências dos próprios atos. A criança provavelmente não fez nada para merecer aquilo e mesmo passando por aquela situação, né, de violência, não vai aprender, provavelmente vai ficar traumatizada e, na verdade, vai se tornar um cidadão, em probabilidade, muito disfuncional por conta daquele trauma, não é? Violência na infância, abuso na infância, leva a cidadãos disfuncionais. É isso, você está defendendo uma potência. Já defender um adulto, seja homem e mulher, se você não vê mulheres como crianças, como a maioria dos betas, não é defender uma potência, sabe? Então tem muito mau uso da moral cristã nessa ideia de tipo, não, nós devemos defender as mulheres. É marianismo, isso especial parte dos gadólicos, cara. Pode ver por conta dessa idolatria a Maria. Ah, mas é do Lia e perto do Lia, não sei o quê. Porra, na prática os caras beijam pé de estátua, cara. Na prática os caras, eles acreditam que Maria é corredentora e ora para mortos, né? Maria tá morta, Maria não ascendeu aos céus. Ficar orando pra morto é necromancia, cara. Porra. Você ora pra Jesus porque Jesus está vivo, ele ressuscitou. Mas enfim, né? Isso não é um vídeo religioso. Então, se você ficar defendendo mulheres que não oferecem nada a você, o que você está fazendo é, na verdade, dar o seu valor de barganha, que é a proteção masculina, a troco de nada, e normaliza uma cultura de que outros homens se sintam pressionados a isso, do tipo, se eu fiz, outros homens têm o dever moral de fazer. Porque, eventualmente, você começa a se exibir, né? Do tipo, eu defendo mulher, eu fiz o que todo homem deveria fazer. Geralmente que os caras falam, né? O próprio Mão de Pastel disse que eu faria de novo, né? Perderia minha mão de novo por aquela mulher. Em entrevista ele falou isso. Só que, no fim das contas, o que ele está fazendo é inflar uma moeda, entendeu? Diminuir o poder de compra, diminuir o poder de barganha de outros homens. Porque se uma mulher recebe proteção de qualquer homem da sociedade, né? Se ela recebe proteção do seu namorado, do seu marido, sem ter oferecido algo realmente proporcional ao derramamento, ao potencial derramamento de sangue desse homem, que seria obviamente derramar sangue por ele na cama, ou seja, guardar a integridade física dela para ele, porque se o homem guarda a integridade física do corpo dele, né, para derramar eventualmente o sangue dele por uma mulher, como é que ela vai guardar essa integridade física para eventualmente derramar sangue por esse homem, sangrando por ele na cama? Se o homem protege uma mulher que não faz isso por ele, o que ele está basicamente dizendo, se comunicando para a sociedade é: você, mulher, não precisa sangrar por um homem, você não precisa se guardar por um homem, você não precisa sacrificar sua integridade física por um homem na cama. E olha que o papel delas é literalmente prazeroso. É literalmente mais fácil e prazeroso. O que é que você prefere, meu amigo? Tudo bem que você, como homem, não dá pra usar essa analogia porque é muito indigno, né? Mas vamos lá, você pergunta pra uma mulher: o que é que você prefere, sangrar na porrada ou sangrar com um homem que você gosta, tem atração sexual e ama na cama? Uma vez só. Uma vez só na sua vida, perdeu seu cabacinho. O que é que você prefere? Lembrando, a mulher só faz isso uma vez na vida. O homem pode sangrar por uma mulher diversas vezes na vida dele. Então o papel delas não é só mais fácil, como ainda pode gozar, né? Que homem goza na hora do combate? Não tem um. Então o trabalho delas é ainda mais fácil e mesmo assim elas não fazem, cara. Brutal. É isso aí. Por isso que eu digo, cara, é sua namorada, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, é sua namorada, sua esposa, não defenda ela se ela não sangrou por você. Não sangre por ela se ela não sangrou por você. E veja que você não precisa necessariamente usar argumentos cristãos para entender isso, mas você eventualmente acaba no casamento monogâmico cristão, né? Porque aí você pensa, tá, mas e a fidelidade e o relacionamento para a vida toda? Isso vem justamente pelo fato de que se o homem ele vai proteger uma mulher, ele não só está colocando a integridade física dele em risco. Pensem logicamente, você está colocando também a sua vida inteira em risco. Você está literalmente abrindo possibilidade de morrer por alguém. Então, se você está dando a sua vida pela mulher, como é que ela pode dar a vida dela por você?
Se não é via combate, se não é tentando te salvar de uma situação de um risco de vida ou morte, ou mesmo com a potência de ter cicatrizes no seu corpo por conta de alguma situação dessas aí, novamente, estou apenas seguindo a suposição de um eventual embate físico, como numa briga de bar, como a moça levantou ali no vídeo dela, né? Eu só estou indo muito mais além, muito mais profundo do que ela sequer poderia ir. É assim que eu gosto, bem profundo. Então é justamente isso que eu estou tentando dizer. Ele corre risco de vida por mim. Se a mulher tem que pensar, né? Então como é que eu posso correr risco de vida por ele? Gravidez, gestação. Se ele pode ter cicatrizes no corpo por mim, quais cicatrizes eu posso ter no corpo por ele? Gestação novamente. Se ele está dedicando a potencial morte, é porque o sacrifício do homem é muito pelo potencial, né? Ele pode morrer ou pode não morrer. Ele pode entrar em um embate físico ou pode não entrar em um embate físico. Com sorte, o homem nunca, se ele também for precavido, né? E como diz o ditado, o homem precavido vale por dois. Ele nunca precise entrar numa briga para proteger a mulher dele, porque ele vai evitar certos ambientes, porque ele não vai se colocar nessa situação e tal. Mas a mulher, ela tem que se sacrificar pelo homem, é obrigatório, entendeu? Claro, ela pode escolher não ter filhos e o homem também não queira ter filhos, mas o caso de ela resguardar, por exemplo, a sexualidade dela para se manter virgem já é um sacrifício que ela é obrigada a fazer. Só que é um sacrifício muito mais leve do que, por exemplo, você potencialmente derramar sangue por ela no meio de um combate com alguém que você não gosta, odeia, na verdade, com risco de morte e não tem nenhum prazer naquilo. Se você gostar de luta, de briga, talvez. Mas a mulher, quando ela dá o cabacinho dela, pelo menos tem algum prazer ali, né? Então, e é só uma vez. Então tem isso. Então muitos de vocês podem se perguntar, Coruja, como você pensou nisso tudo? Cara, não é difícil, entendeu? É reflexão pura e simples, é básico. Faz sentido, não faz sentido? Pois é, eu só tentei fazer sentido e eu cheguei a essa conclusão. Os homens hoje, eles foram privados e educados a não pensar assim. E essa lógica, ela sempre foi utilizada na sociedade. Os homens, eles sempre pensaram assim, tá? Isso funcionou por gerações. Só que hoje os homens, eles mesmos, por algum motivo, quer dizer, os motivos eu sei, não é? Mas isso daria um outro vídeo. Eles foram levados a não pensar mais assim, por uma narrativa oportunista que tem intenção muito clara de fazer com que eles exijam cada vez menos das mulheres, para benefício das próprias mulheres, entendeu? É intencional. Então, se você... Veja, isso é uma questão de derivação de raciocínio. E perceba que você não precisa nem muito longe, você não precisa ter um QI muito alto para chegar a essa conclusão, você só precisa refletir. Só que as pessoas hoje, principalmente o brasileiro, têm preguiça disso e acham que é pensar demais. Veja que pensar demais é algo até ruim, né? As pessoas levam isso como uma coisa ruim. Pior que o brasileiro, quando ele pensa demais, geralmente só sai coisa ruim, né? O norme, quando ele pensa demais, ele fica ansioso, ele fica depressivo, ele tem síndrome do pânico, ele desenvolve... Assim, ele não foi feito para pensar. O norme, ele foi feito para seguir. Ele é gado. É por isso que os livros dos aceleracionistas dizem que eles são gado. Quando o norme pensa demais, ele começa a se sentir mal, fica ansioso e depressivo, sabe? Ele não foi feito para pensar, ele foi feito para seguir cegamente. Os senhores aceleracionistas donos do mundo sabem disso e usam eles para o que eles nasceram para fazer, entendeu? Os senhores aceleracionistas são psicopatas, então eles pensam assim: o cavalo foi feito para montaria, o boi foi feito para corte, as abelhas foram feitas para o mel e o norme foi feito para ser exército industrial de reserva, para ser paredão de carne e para girar a roda da sociedade até o momento que eles não forem mais necessários. Por isso que existe um plano para diminuição da taxa de natalidade, por isso que existe um plano para a emasculação e a afeminação dos homens, né? Porque a masculinidade já não é mais tão necessária, os trabalhos já não são mais... Não exigem mais tanta testosterona, sabe? O mundo não exige mais essa testosterona e tudo que é demais sobra. Então, as comidas elas são feitas para te castrar, não é? As narrativas elas são feitas para você acreditar em mentiras que vão diminuir a sua fertilidade, que vão diminuir a sua capacidade de angariar real poder, de acumular bens e passar riqueza geracional. E, acima de tudo, o comportamento dos homens para com as mulheres é um comportamento irreflexivo, irracional, ilógico e absolutamente emocional. Como diz Renato Amoedo, realmente os homens estão pensando como mulheres hoje e mulheres estão pensando como crianças. Então,
E mulheres, cara, as mulheres em especial, elas têm uma mentalidade muito propagandística, sabe? Ao lidar com mulheres, vocês têm sempre que ler as intenções. Nunca o que elas dizem, mas o que elas estão querendo com aquilo, tá? Mulher nunca dá pingo sem nó, saibam disso. Nenhum comentário delas é um comentário leve, desinteressado, sem uma agenda ou interesse por trás. Nunca é assim. Sempre, sempre saibam que quando uma mulher comenta alguma coisa, ela tem uma intenção oculta por trás, tá? Sempre, isso é 100% de certeza. Ah, coruja, mas não existe exceção? Até deve existir, mas é muito mais seguro que você presuma que ela tá tentando te convencer de alguma coisa quando ela diz algo, ela tem um interesse oculto por trás, tá? É muito mais seguro que você leve em consideração que todas as mulheres agem assim, inclusive sua mãe, sua irmã, as mulheres que você adora no mundo. Porque isso, pelo menos, mantém sua guarda alta. Eu não tô dizendo pra você desconfiar, pra você criar inimizade e ficar achando que ela quer te ferrar em todos os sentidos. Mas eu tô dizendo que ela sempre tem um interesse. Esse interesse nem sempre é ruim, tá? Nem precisa. Esse interesse nem sempre é pra te sacanear. Pode ser, mas nem sempre. Só tô dizendo que existem interesses por trás. O homem, ele faz piada e ele comenta coisas sem intenções ocultas muito frequentemente. Mas a mulher nunca faz isso. Nunca faz isso. Essa é uma regra de ouro para lidar com mulheres, sabe? Não tem aquela regra do Nessa Halita que ele diz: nunca leve em consideração o que elas falam e sim o que elas fazem. Pois é, da mesma forma, quando elas dizem alguma coisa, leia sempre as intenções, as possíveis intenções por trás. Nunca o que elas falam não importa, mas as possíveis intenções por trás. E qual a possível intenção dessa moça, desse vídeo em questão? A possível intenção, a provável que eu consigo concatenar ela não está falando aquilo somente para mulheres, ela também está falando para homens. E ela sabe que esse vídeo vai chegar a homens eventualmente. Ela postou numa rede social aberta para todo mundo. É por isso que eu digo que, principalmente mulheres que você vê assim em redes sociais, sabe, falando na frente do celular, se maquiando, sabe, elas estão, na verdade, agindo como motor de propaganda. Elas estão gerando propaganda. Como diria o George Orwell lá em 1984, né? Aquele livro é fenomenal, é o meu livro favorito de todos os tempos. Ele diz: eram sempre as mulheres, principalmente as mais jovens, as maiores entusiastas do partido, as espreitadoras de heterodoxia, as espiãs amadoras e as engolidoras de slogan. Para quem não sabe, heterodoxia, bom, hétero é o quê? Algo que é diferente, não é? Daí o heterossexualismo é a relação entre duas pessoas de gêneros, de sexos diferentes. Heterodoxia é uma prática que é diferente do efeito manada. Por isso que mulher adora perseguir ou adora perseguir esquizo, porque o esquizo é o heterodoxo. Então elas espreitam a heterodoxia, né? Elas sempre perseguem aquele que é diferente. As espiãs amadoras são aquelas que são as psicofantes, né? Aquelas que vão denunciar os comportamentos heterodoxos para o partido. As engolidoras de slogans são aquelas que aceitam qualquer tipo de propaganda. Elas, como o George Orwell disse, eram as mais fanáticas adeptas do partido. Da mesma forma, elas são replicadoras desses slogans. Elas têm uma mente muito propagandística e é por isso que elas são tão suscetíveis à propaganda. Propagandas anti-homem, propagandas anti-família, propagandas anti-maternidade. O homem, principalmente o esquizo, ele consegue reconhecer os padrões ali e ver que aquilo é inorgânico, que aquilo é inventado, que aquilo é colocado na mídia para passar um plano. As mulheres não, elas acreditam piamente naquela porcaria. Mas acima de tudo, porque elas querem acreditar, porque aquilo de alguma forma é útil para elas. Então, quando você vê uma mulher assim gravando vídeo na internet, cara, ela tá fazendo propaganda, tá? E é o que eu sempre disse pra vocês, principalmente sobre criadoras de conteúdo do nicho masculino, entendeu? Cara, elas estão sempre com a intenção por trás. E aí você vai ver o argumento geral. O que elas estão querendo dizer basicamente é: homens afeminem-se, homens emasculem-se. Existe sempre uma intenção, e essa intenção, no geral, é para ganhar benefícios, tanto para elas quanto para o coletivo feminino. Então, o que essa moça desse vídeo, ela, ao meu ver, ela estava propagando, né? Ela estava basicamente sugerindo para homens mais suscetíveis da opinião feminina, que querem, obviamente, gerar atração nas mulheres e ser escolhidos para relacionamentos, eles pensem: ora, se elas não querem os bonzinhos para se relacionar, então eu tenho que ser malzinho, malvadinho, né? Só que como eu falei, tá? Como eu falei, já existe uma parede jurídica previamente muito bem formada
pra te ferrar se você for inventar de ser um malvadinho. E se ela não gostar da sua performance como malvadinho, tá? Ela vai e te denuncia por violência psicológica, por violência patrimonial. Já existem precedentes e jurisprudências para isso, tá? Então já tem um corpo, uma parede jurídica muito bem formada para, se ela não gostar da sua performance, ela vai lá e te denuncia. É claro, existem homens que performam esse perfil de malvadinho muito bem, e como essas leis não são neutras, elas dependem da denúncia da suposta vítima. Se ela gostar da sua performance, aí você não vai ser denunciado. É isso que muitos homens tirados a pegadores, eles dizem que você tem que performar bem, porque se você for um cara que faz amor gostoso, tipo aquele Guipa, né? O homem que faz amor gostoso, o homem que ele trata a mulher bem, o homem que é assim e é assado, ou seja, o homem performático que performa bem para elas, ele nunca vai ser denunciado falsamente, ele nunca vai cair na mão de uma mulher ruim, e até mesmo, ele chegou a dizer exatamente isso, tá? Até mesmo se ele cair na mão de uma mulher desonesta, ela vai olhar, pô, esse cara é tão bom, esse cara performa tão bem que eu nem vou denunciar ele. Cara, eu tô falando, cara, isso é propaganda pra pegar trouxa. Basicamente, os caras estão dizendo assim, se você performar bem, você não será punido injustamente. É aquele meme aquele gif, né, da princesinha sentada a rainha, né, sentada no trono e o bobo da corte dançando pra ela. É basicamente isso. Inclusive, isso tem até histórias, né, de bobos da corte que não eram engraçados, ou bobos da corte que acabavam insultando o rei com suas piadas e perdiam a mão, perdiam a cabeça, perdiam a língua. É basicamente isso, cara. É um plano de poder para perseguir esses homens que não performam bem. Além do Alpha Fucks Beta Bucks, né, o fenômeno do Alpha Fucks Beta Bucks, porque o cara que performa bem, ele não é punido, então ele escapa da lei. Mas o homem que segue as leis, ele vai acabar sendo punido mais cedo ou mais tarde. E se o homem for burro o suficiente, suscetível o suficiente para cair no pecado original, né, o pecado de Adão, o primeiro mangina, Deus falou, eu tô falando, cara. Tá na Bíblia, eu acho que é a 4ª página da Bíblia, tá? Deus disse, porque deste ouvido à tua mulher, maldita será a terra, com essas palavras. O homem que vai lá e acredita nesses slogans, nessas propagandas, e tenta performar como malvadinho, ele se ferra, cara. Ele vai se ferrar mais cedo ou mais tarde. Só que aí é que tá. Como é que vocês me perguntam, pô, Coruja, tu tá comentando um monte de coisa aí, mas como isso se amarra com o assunto do promotor de vídeo Vim Te Comer? É aí que tá, cara. Os homens, eles são suscetíveis o suficiente para cair nesse papo. Eles não conseguem entender a mente feminina como uma mente intencional e propagandística, entendeu? Uma mente com intenções ocultas, sempre intenções ocultas. O que elas falam não é o que elas querem dizer. E, cara, deveria ter um catálogo para isso, sabe? Tipo um livro do mulherês. Talvez isso seja um dom que poucos homens nascem sabendo. E, por incrível que pareça, os homens que mais sabem ler a mente feminina, ou a linguagem feminina, o mulherês, são os que mais têm sucesso com elas. Mas ele precisa ser enorme ao mesmo tempo. Ele tem que nascer com esse dom, mas não muito elevado, porque senão ele acaba se tornando um esquizo. E o esquizo ele tem uma dificuldade muito grande de manter a língua dentro da boca. Esse é o pior problema do esquizo. Ele acaba se denunciando quando ele vai e tenta desmascarar essas intenções. Então eu acho que muitos de vocês que estão aqui já devem ter perdido a régua, devem ter perdido a linha com algumas mulheres quando você tentou desmascarar algumas intenções delas. Por isso que a gente, pelo menos eu, né, eu e outros criadores de conteúdo, nós falamos tanto sobre Mask Pill. A Mask Pill, para o Norme, é uma atividade muito comum. Então eles não precisam sofisticar tanto o argumento da Mask Pill. Para eles é um dom também, sabe? Já nasce com eles essa capacidade de se misturar à multidão, porque ele já faz parte da multidão. Então para eles é inato. Para o esquizo, ele tem que desenvolver isso e de uma forma bem reflexiva, não é? Até quase que científica, que é a forma com a qual a gente desenvolve a Mask Pill aqui. Por isso que pro Norme, quando ele ouve sobre Mask Pill, ele olha assim e pensa, caralho, os caras estão pensando demais, sendo profundos demais, refletindo demais sobre uma coisa que deveria ser natural para todo ser humano, e é natural para mim. O Norme, quando ele vê o assunto da Mask Pill, ele pensa isso. Só que pro esquizo é uma dificuldade muito grande, entendeu? Por isso que ele tem que estudar essa porra. E mesmo estudando muitas das vezes, ele acaba agindo meio de forma engessada, sabe? Meio antinatural, porque o esquizo não consegue praticar a Mask Pill com naturalidade.
frequentemente ele acaba parecendo meio estranho, porque ele vai agir de maneira robótica e protocolada, sabe? Não parece orgânico. E é isso que denuncia muito o esquizo. Mas enfim, eu tô saindo pela tangente. O ponto central aqui é por que não vai haver um inverno, por que as mulheres não vão bater na wall, nem nada do gênero. Porque sempre vão haver homens dispostos a segurar a barra delas, entendeu? Então tu pega essa moça que gravou esse vídeo, ela vai lá, se relaciona, veja, ela está denunciando para todo mundo, ela está abrindo para todo mundo que ela não sabe escolher homem bem, que ela prefere um homem convencionalmente malvadinho. Um homem que não é bonzinho, né? A gente sabe muito bem, um homem que não é bonzinho é um homem malvadinho. Aí, novamente, dá pra passar o pano se a gente partir do pressuposto que ela usou de analfabetismo funcional, que ela não sabe o que está dizendo, que ela na verdade se expressou mal. Dá pra passar esse pano aí, né? Essa passada de pano vai vir de mulheres, obviamente, porque elas vão proteger a si mesmas, né? Proteger o grupo. Isso a gente entende. É previsível que elas façam isso, né? Elas vão ficar do lado uma das outras. Mas os homens que tentam passar esse pano, esses são justamente os caras que evitam que as mulheres sofram as consequências das próprias atitudes e impeçam que elas tenham um aprendizado funcional com os próprios erros. E é esse tipo de homem que segura essa marra, entendeu? A mulher, por exemplo, ela vai a público e diz pra todo mundo que ela prefere um homem que não é tão bonzinho. Daí o que é que o beta faz? O beta abraça o papo. O beta vai ver uma mulher que vai sair de um relacionamento disfuncional por pura deliberação dela. E ela refletiu sobre isso, ela gravou um vídeo sobre isso, por escolha própria. E ele vai acatar o resultado, ele vai acatar o resto, do tipo, vem aqui, eu sei, você escolheu errado, tudo bem, mas agora tudo vai ser melhor porque eu vou ser melhor do que o seu ex. E o beta, ele vai fazer a proteção de uma mulher desvirginada, o que não faz sentido nenhum, porque se você está disposto a sangrar por ela, quando é que ela vai sangrar por você? Se ela não sangrou por você, se ela perdeu a capacidade de sangrar por você, você não deveria sangrar por ela. Ah, mas coruja, a proteção hoje em dia não é mais por via de sangue, por isso que a virgindade feminina até perdeu parte da sua utilidade ontológica, porque a maioria dos casais atravessa a vida inteira, o relacionamento deles inteiro, sem o homem necessariamente ter que sangrar por uma mulher, do tipo, proteger ela de algum agressor, assediador, e entrar em embate físico para salvar a vida da mulher. E, de fato, eu entendo. Hoje o mundo, pelo menos em relação a séculos anteriores, né, ele é muito mais civilizado. O Brasil, em específico, é um país muito violento, mas ainda assim, não é, né, nós não vivemos em selvagerias de outrora. Mas você percebe que a opção está sempre na mesa? A probabilidade está sempre na mesa se o se ainda fica ali, né? Se, por exemplo, você e sua namorada estão andando na rua e o homem ele precisa ficar pensando nesse tipo de coisa porque é basicamente plano que ele está fazendo, né? A forma da mente masculina planejar para situações de risco. Então o homem ele fica pensando assim, porra, será que eu tancaria 5 minutos de porrada com um babuíno? Isso parece um pensamento tolo, porque, tipo, é difícil, isso provavelmente nunca vai acontecer na sua vida. Mas a mente masculina já fica concatenando possíveis situações de risco, porque a vida do homem tende a ser mais periculosa mesmo. O homem está sempre mais suscetível à violência. Então essa reflexão não é pura paranoia, tá? Então, suponha, você está andando na rua com a sua digníssima e vocês são assaltados. Cara, todo mundo, homens, mulheres, toda a sociedade, principalmente ela, os pais dela, todo mundo, já presume que, se for pra alguém sangrar ou morrer, que seja você e não ela, entendeu? Se você sair dali fugido, se a guria for agredida, violentada de alguma forma, você morreu socialmente como homem, tá? Ninguém mais vai olhar. Isso vai rodar o mundo inteiro. Igualzinho aquele vídeo do cara. Isso foi no Brasil, se não me engano, né? Que foi parar na gringa essa merda, cara. O vídeo do cara que, quando assaltam ele e a namorada, o cara sai correndo. E ele ficou queimado pro mundo inteiro. Então você percebe que essa opção tá sempre na mesa, sabe? Isso pode acontecer a qualquer momento, ainda mais no Brasil, que é um país bastante violento. Só que as mulheres, elas nunca, nem pagando, nem se você oferecer dinheiro para elas, elas nunca pensam o que esse homem merece pelo sacrifício que ele está disposto a fazer por mim. Elas nunca pensam. E quando pensam, o máximo que elas concluem é sexo. Isso se houver atração envolvida. Se.
E a maioria dos homens está feliz com essa negociação. Esse é o ponto central, tá? E é por isso que nunca, absolutamente nunca, até por determinismos biológicos, eu digo assim, para a sobrevivência da espécie, nunca vai haver um mundo onde as mulheres estejam em situação pior que a dos homens, por motivo qualquer que seja. Veja, essa teoria de o inverno está chegando para as mulheres, ela parte do pressuposto de que o estado de bem-estar social, que é o que basicamente sustenta o empoderamento artificial feminino, ele vai ruir em algum ponto, porque ele gasta demais. O Estado está gastando muito e a maioria dos países no Ocidente, quiçá no mundo inteiro, estão em dívida. Porque a inflação está muito alta, porque destruíram o padrão ouro, porque eles gastam demais, não só com corrupção, mas com assistencialismo, sabe? Com populismo. E, cara, 70%, 80% desses recursos vão para mulheres. Cara, se gasta mais com mulher do que com criança, tá? Nesse país, nesse mundo. Porque o próprio inconsciente social coletivo humano, a própria mente coletiva humana, né? A própria humanidade em geral, ela sabe que a vida das mulheres vale mais do que das crianças, porque são as mulheres que geram as crianças. Então a lógica é melhor a gente defender a máquina que faz o suco, ou pelo menos devemos defender mais essa máquina, do que o próprio suco, não é? Porque pelo menos a máquina consegue gerar mais suco. E eu tô falando isso de um ponto de vista, parece cínico, né? Mas é de um ponto de vista geral da sociedade e da civilização e da espécie humana. Se você, sei lá, for jogar um jogo de tabuleiro tipo War, e você for colonizar um país, vale mais a pena que você dê mais recursos para as mulheres do que para as crianças, né? Porque são as mulheres que vão, eventualmente, levar a geração de mais crianças. Então, por esse motivo básico, se a humanidade quiser sobreviver em crise, em situação de crise, as mulheres elas nunca podem estar em qualquer outra posição da pirâmide social, senão no topo. E quando eu digo a posição das pirâmides social, eu não estou falando do ponto de vista marxista, do tipo, as bilionárias, as milionárias, as grandes capitalistas, não. Eu estou falando do ponto de vista mais mundano mesmo, entendeu? Elas têm sempre que estar sendo assistidas, elas têm sempre que ter os melhores recursos, elas têm que ter sempre a maior preocupação social. Então, quando você começa, veja só, vocês têm que ter uma ótica mais global aqui, sabe? Mais globalista mesmo, mais de tipo um governante. Você tem que dividir a população humana entre idosos, homens, mulheres e crianças. Por que não dividimos idosos e crianças por sexo? Porque a reprodução deles não funciona. No caso das crianças não funciona ainda, no caso dos idosos não funciona mais. Então, só homens e mulheres jovens é que são divididos por sexo. Então, na base tem que estar sempre o homem tem que se ferrar mais. Depois, quem tem que se ferrar mais são os idosos. Não que porque os idosos importam muito, mas porque se você trata mal os idosos, os próprios homens começam a perceber, tá, mas e quando eu for idoso, eu vou me ferrar? Em terceiro lugar, tem que vir as crianças, porque os próprios pais querem o melhor para as crianças, certo? Se as crianças não tiverem, pelo menos ali em terceiro lugar, os próprios pais que querem se sacrificar pelos seus filhos, é natural, eles não vão aceitar viver numa sociedade assim. E em primeiríssimo lugar tem que estar as mulheres. Porque veja, se as crianças são o mais importante, quem gera as crianças naturalmente tem que ser mais importante. Só que o problema disso é que a taxa de natalidade está caindo. O papel feminino de reprodução não está sendo feito, entendeu? Não faz sentido mais há muito tempo, na verdade, não faz sentido mais esse favoritismo e esses gastos enormes com as mulheres. Isso é que é engraçado. Então, tipo, a máquina de suco já não está mais fazendo suco. Ou pelo menos não tanto quanto deveria, ou tanto quanto o suficiente para manter o sistema abastecido de suco. Então, é por isso que eu digo, cara, por essa lógica simples de como a humanidade funciona, nunca vai haver uma situação onde uma crise afete mais as mulheres do que os homens. Em todos os casos, em todas as crises, seja ela bélica no caso de guerras, seja ela biológica no caso de pandemias, seja ela financeira, no caso de crises econômicas, por exemplo, no caso da falência do estado de bem-estar social, que é que todo mundo fica dizendo, mas o estado de bem-estar social vai ruir. Cara, quando isso acontecer, pare de se preocupar com como as mulheres vão estar e preocupe-se com você mesmo, porque os homens eles sempre tomam, em qualquer situação, a maior tacada na cabeça, tá?
Porque assim, sempre tem um beta para abraçar o papo. Sempre tem um. Inclusive, é no momento de maior fragilidade feminina nessas crises que os homens mais abaixo da sociedade, eles saem da toca, o Betinha sai da toca justamente para aplicar a chupacu de Kiev Pill, né? Aquela pílula que o Arthur Moledo Duval deu naquele áudio vazado quando ele foi para a Ucrânia em momento de guerra. Elas são fáceis porque são pobres. Então, quando as mulheres estão fragilizadas, tá todo mundo fragilizado, né? Quando as mulheres estão fragilizadas, obviamente os homens vão estar mais fragilizados ainda, porque isso provavelmente acontece por conta de uma crise de abastecimento de recursos. Os recursos param de fluir para as mulheres. E isso só para de acontecer quando os homens não têm mais recursos para dar. Então, quando os homens não têm mais recursos para dar, é que as mulheres ficam fragilizadas. E quando elas ficam fragilizadas, os homens que ainda têm algum recurso, eles conseguem um aumento muito grande do seu valor de barganha. E é aí que eles encontram um certo paraíso. Eles vão lá, abraçam o papo e, tudo bem, numa situação assim, tipo Brazuela, né? O Brasil virou uma Venezuela. Ou no caso da própria Venezuela em si. Vai ter muita gente passando fome, prostituição, até prostituição infantil rolava lá, né? Uma situação triste e tal. Só que, veja que no caso da prostituição, cara, os homens nem essa opção têm, sabe? Você não consegue nem vender seu corpo. O máximo que você vai ter que fazer é apelar pra violência, pro roubo. No caso de uma crise. Eu tô, obviamente, falando de algo até mórbido aqui, mas é para fins de argumento, né? Estamos argumentando, refletindo. As mulheres, elas ainda têm a opção de vender o corpo delas. Mas e você? Quem é que vai querer te comer por dinheiro, meu amigo? Quem é que vai querer esse seu cu sujo? Nem essa opção você tem. O máximo que você tem é a opção da violência, do roubo ou coisa do gênero. Isso perpetua o ciclo de calamidade que a sociedade já está sofrendo. Então, quando tem crise, os próprios homens eles são levados, eles são obrigados a agir como animais, que é justamente o comportamento que perpetua a crise. Então, cara, simplesmente não dá. Sabe, se você gosta de viver, se você gosta da civilização, gosta da sociedade humana, se você gosta do sistema urbano, da facilidade que você tem de tecnologias, de abastecimento, não dá para uma sociedade não ser ginocêntrica nesse sentido. O problema é que a nossa sociedade extrapolou a lógica que eu estou explicando a vocês aqui desde o começo do vídeo. A lógica de reciprocidade. As mulheres elas recebem mais recursos conforme elas cumprem o seu papel de reprodução. O seu papel sexual, o seu papel até mesmo monogâmico, né? De ser esposa e tudo mais. Os homens provêm e protegem as mulheres mediante a fidelidade que elas oferecem, mediante elas conseguirem tornar a vida do homem mais agradável, ela conseguir dar recursos ao homem, que é o quê? Fertilidade, filhos. Só que os homens hoje eles estão dando demais por pouco, por muito pouco. Então esse é o grande problema. E vou recomendar a vocês aqui uma leitura fenomenal da nossa comunidade, que é Por que Mulheres Merecem Menos, do Myron Gaines, um dos apresentadores de um dos maiores podcasts da machosfera global, né? No caso, o Fresh and Fit. Eu não sei se ele ainda é co-host, né, co-produtor ali, mas por um tempo ele foi. Eu não sei se ele ainda apresenta, eu não sei se ele vendeu a parte dele, não é? As ações dele, que nem o Beluga fez lá com o Redcast. Mas por um tempo ele foi um dos cofundadores e co-apresentadores, co-produtores do Fresh and Fit, e é o Myron Gaines. Ele escreveu um livro que fala justamente isso. Que mulheres, em especial hoje, merecem menos. E quando ele diz isso, não é do ponto de vista misógino e tal. Ele tem argumentos muito bons do porquê, assim, os homens eles nunca podem ficar dando demais para uma mulher. Ele traz argumentos excelentes sobre como até mesmo o fato de que não existe uma proporcionalidade direta, como se imagina, entre o nível de satisfação de uma mulher e o quanto ela recebe de um homem. Tá, como é que eu posso analogar isso para vocês? Pense no caso de um carro. De um carro e o combustível. Até que ponto vale a pena aumentar a octanagem do combustível que você põe no seu carro em relação à performance que ele oferece? Chega um momento que, se você aumenta demais a octanagem, fica muito caro, tá? O combustível fica muito, muito caro, e a performance que o carro entrega com essa octanagem alta já nem justifica o preço que você paga, entendeu? Com as mulheres é muito parecido. E o beta, ele pensa que quanto mais ele oferece a uma mulher, mais grata e mais satisfeita e mais amor ela vai entregar a ele.
Não é assim que funciona. O beta, ele é capaz de pensar, porra, não vale a pena botar tanta octanagem assim no combustível que eu boto no meu carro, porque o preço do combustível não justifica a performance que o carro oferece. Mas ele é incapaz de pensar da mesma forma com uma mulher, porque com o carro ele observa de forma racional, com a mulher ele observa de forma emocional. E esse é o grande problema. Nós sabemos, homens não podem se apaixonar, homens não têm o direito, não têm a legitimidade. Se ele quiser ter uma vida funcional, ele não tem o direito de pensar com o coração. Esse papo de seguir o coração é a coisa mais satânica que ensinaram aos homens. Então, voltando à analogia dos carros com octanagem alta, né? Cara, vocês sabem muito bem que a gasolina de alta octanagem não é para qualquer carro, né? Tem carros que conseguem aproveitar melhor gasolinas de alta octanagem para justificar esse desempenho. Então o problema é que tem muito homem hoje botando gasolina de altíssima octanagem premium aí da Shell, né, em carro velho. Essa é a questão. Até certo ponto ali, se o carro estiver preparado para isso, uma octanagem alta ajuda você a ter economia, melhor desempenho. Mas, porra, tu quer botar gasolina premium no teu Astra? No teu Palio Yung 2001? Porra, é muito investimento para pouco retorno, né? Mas o beta vai lá e abraça. O beta vai lá e bota a gasolina premium no carro dele de 2001, no Palio Yung. E eu não tô falando só de aparência não, tá? Porque o Palio Yung parece um sapinho cururu. É que o carro não entrega, entendeu? Ele não desempenha bem. Não adianta você botar essa gasolina tão cara num carro que não oferece essa performance toda. E lembrando, né, isso não é sobre carros. Mas enfim, senhores, eu acho que ficou... Eu até trouxe reflexões a mais, né? Ficou bem satisfatório esse vídeo aqui. Muito obrigado ao Vinte Comer pela doação e excelente assunto de vídeo. Lembrando porra nenhuma. Muito obrigado aí, sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.